agora resolver o exercício 6 da lista de derivadas. Solução. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a raiz cúbica de x no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente. Bem, temos primeiramente que a função em questão é raiz cúbica de x. Lembrando o que vimos agora há pouco, a equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto P de coordenadas x0 e y0 é dada por y igual a f' de x0 vezes x menos x0 mais y0. Lembrando que y0 é igual a f de x0. E f' de x0 é a derivada da função f no ponto x0. Bem, primeiramente vamos calcular a derivada da função. F' de x é a derivada de raiz cúbica de x, que a gente pode escrever como x elevado a 1/3, raiz cúbica é a mesma coisa que x elevado a 1/3, portanto a derivada dessa função é calcular a derivada dessa expressão, que por uma regrinha que vimos na última aula, esse 1/3 vem para frente como coeficiente que multiplica x elevado a 1/3 menos 1, que é a mesma coisa que 1/3, x elevado a 1/3 menos 1 é a mesma coisa que menos 2/3, que portanto é igual a 1 sobre 3, que multiplica isso aqui pode descer, ficando x elevado a 2/3, que por sua vez é igual a 1 sobre 3. X elevado a 2/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao quadrado. Ou você pode simplesmente deixar do jeito que está aqui. Essa é a derivada da função em qualquer ponto. No ponto P, ou ponto de abscissa, conforme foi falado no exercício, x0 igual a 1, quando ele fala ponto de abscissa 1, ele está querendo dizer que x0 é igual a 1. Ou, se você preferir, ponto P, onde x0 é 1, portanto y0 vai ser quem? F de 1. F de 1 é raiz cúbica de 1, que é 1. Ou você fala x0 igual a 1, ou no ponto P de coordenadas 1, 1. Bem, no ponto P, ou ponto de abscissa x0 igual a 1, temos f' de 1 será igual a quem? Levar 1 nessa expressão, ou nessa expressão, como você preferir. Colocando 1 aqui, temos raiz cúbica de 1 ao quadrado, que é 1, raiz cúbica de 1 é 1, portanto temos 1/3. É a derivada da função no ponto 1, quando a derivada da função está aplicada no ponto 1. Também é interessante calcular o y0. Temos também que y0,
que, conforme falamos, é o f do x0, e como x0 é 1, f de 1, portanto, y0 é igual a f de 1, é a raiz cúbica de 1, que é 1. Acabamos de falar isso. Já temos aqui o suficiente para substituir na equação da reta tangente. Vamos fazer isso? Portanto, a equação da reta tangente fica, lembrando, f' de x0 vezes x menos x0, eu estou fazendo com bastante calma, y0, y igual a esse valor que nós calculamos, deu 1/3 vezes x menos x0, vimos que vale 1, mais y0, que também vale 1. Assim, essa é a equação da reta tangente. Se você quiser, você pode melhorar isso um pouquinho, distribuindo aqui 1/3 de x menos 1/3 mais 1, ou ainda y igual a 1/3 de x menos 1/3 mais 1 dá 2/3. É a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a raiz cúbica de x no ponto de abscissa x0 igual a 1. Ele pede também para a gente esboçar os gráficos de f e da reta tangente. Bem, o gráfico dessa função f é o seguinte. Agora vamos para a segunda parte do exercício. Esboce os gráficos de f e da reta tangente. Esboço do gráfico de f de x igual a raiz cúbica de x e traçado da reta tangente ao gráfico de f no ponto P de coordenadas 1, 1, ou no ponto de abscissa x0 igual a 1, tanto faz. Temos aqui o plano cartesiano com seus eixos x e y. Vamos traçar o gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de x. Está aqui. Esse é o gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de x. Vamos traçar o ponto P de coordenadas 1, 1. E agora, finalmente, vamos traçar a reta tangente ao ponto P. A reta tangente ao gráfico de f no ponto P. É uma reta que passa por aqui, tocando em apenas um único ponto sobre a curva azul, que é o gráfico da função f. Portanto, temos aqui o esboço da função f de x igual a raiz cúbica de x e a reta tangente ao gráfico da função f no ponto P, cuja equação é
y igual a 1/3 de x mais 2/3, conforme tínhamos calculado.